Olá, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez para uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos abençoados pela paz e pelo amor do nosso Mestre Jesus e de todos os trabalhadores amigos da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Essa noite teremos o nosso querido amigo, o Senhor Hilário, finalizando as lições do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos de antemão ao seu Hilário e a todos os palestrantes que têm colaborado aí para manter as nossas palestras todas as quintas-feiras à noite, na nossa casa, nas gravações, para que a gente possa nos manter unidos e nos ensinamentos da doutrina espírita. Agradecemos também a todos que têm colaborado com a campanha do quilo da nossa casa, levado os alimentos não perecíveis para a composição das cestas básicas que são distribuídas para as famílias que a casa assiste todos os meses. As famílias recebem uma cesta básica. Esse mês de abril, especialmente, a casa está pedindo a doação de alguns alimentos que estão com maior necessidade, né? Entre eles arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, café, leite e fubá. Então, quem puder e quiser contribuir, todas as segundas-feiras pela manhã, a casa está recebendo as doações desses alimentos. Já agradecemos de antemão a todos que têm colaborado e as famílias que são assistidas, com certeza, agradecem a todos também. Então, fiquemos agora com a palavra do seu Hilário. Uma boa noite a todos, se mantenham em segurança, isolados e tomando as devidas precauções. Até a próxima semana. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nesta noitada de estudos espirituais, de prece e de fluidoterapia à distância. E hoje, mais uma vez, meus irmãos, nós vamos iniciar rogando a orientação dos irmãos espirituais para que eles possam conduzir as nossas palavras a fim de que elas sejam de alívio, de equilíbrio, de esperança, de otimismo e, acima de tudo, encontrando o endereço exato do coração de cada um que fará a caridade de nos ouvir nesses minutos que passaremos juntos. Hoje, meus irmãos, nós fomos encarregados de concluir o estudo do 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um capítulo altamente elucidativo, explorando bastante o raciocínio dentro da consciência da reencarnação. A reencarnação que é uma lei da natureza. A reencarnação é considerada, em O Livro dos Espíritos, como sendo o único dogma do Espiritismo. Mesmo porque a doutrina espírita não tem dogmas. Se o Espiritismo tivesse de possuir algum dogma no seu corpo doutrinário, este dogma seria o da reencarnação, como está muito bem explicitado em O Livro dos Espíritos. Mas hoje, meus irmãos, e isto não desatualiza o Livro dos Espíritos de forma nenhuma, a ciência já nos mostrou, através de inúmeras provas, de relatos, de pesquisas, de documentários, que a reencarnação é uma realidade. A reencarnação é uma realidade no planeta Terra e nós diríamos na vida das pessoas.
porque isso, inclusive, já está documentado e provado através de inúmeras vivências, de depoimentos, de relatos, de estudos científicos pormenorizados, confirmando o caráter científico da doutrina espírita. E hoje nós vamos estudar, meus irmãos, duas perguntas que foram feitas ao espírito de São Luís, um santo muito importante da Igreja Católica, quando encarnado, mas que depois de desencarnado, conscientizando-se da realidade da imortalidade da alma, da importância da mediunidade e também da verdade da reencarnação, São Luís colaborou na codificação da doutrina espírita, fazendo parte da falange de espíritos luminares que colaboraram com Kardec para que Kardec pudesse erigir, levantar todo este monumento de cultura que nós temos hoje dentro da doutrina espírita. Então a pergunta que foi feita a São Luís foi a seguinte: há limites para a reencarnação? Será que a reencarnação ela existe dentro de uma certa quantidade limitada de vezes para os espíritos, para os filhos de Deus, ou ela se processa ilimitadamente? É a pergunta que muitas vezes também baila na nossa cabeça, no nosso raciocínio. Será que nós haveremos de reencarnar ilimitadamente? Ou será que isto tem um basta e a partir de um determinado número de encarnações o espírito não encarna mais? Então São Luís responde de uma forma assim muito clara, de uma maneira muito lúcida, que a reencarnação ela não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se nós considerarmos como envoltório o corpo físico que o espírito se utiliza em cada encarnação, já que este envoltório também se purifica, também se aperfeiçoa, também se desmaterializa à medida que o espírito vai evoluindo na escala dos mundos. Então não há um limite para as encarnações. Até porque, meus irmãos, no nosso ciclo evolutivo, nós vamos reencarnar muitas e muitas vezes no próprio planeta Terra, ou em mundos inferiores como este. E nos mundos mais avançados, meus irmãos, quando nós conseguirmos o direito, a outorga, a concessão divina para estagiarmos em mundos mais adiantados, nós teremos corpos menos grosseiros, o envoltório físico se apresenta menos compacto, menos pesado e, consequentemente, menos sujeitos a doenças, a enfermidades. À medida que o espírito vai progredindo na escala dos mundos, ele vai também ocupando corpos menos pesados, corpos mais eterizados, e nos mundos mais adiantados do que a Terra, a doença também não se apresenta com toda essa carga de violência como nós estamos experimentando na atualidade aqui no planeta Terra. Por quê? A materialidade do corpo físico, a materialidade do envoltório corporal diminui à medida que o espírito vai se purificando. Quanto mais o espírito se aperfeiçoa, quanto mais o espírito evolui, quanto mais o espírito cresce na escala de valores, evidentemente ele tem o direito de utilizar um corpo mais bonito, um corpo mais aperfeiçoado, mais leve, que dá ao espírito, inclusive, uma capacidade de deslocamento extraordinária. E é claro que
nos mundos mais purificados, nos mundos mais adiantados, nos mundos bem superiores ao nosso, a materialidade do invólucro físico é tão pequena que ele acaba se confundindo com o perispírito, que é aquela semimatéria que envolve o ser pensante, aquele envoltório semimaterial que serve de intermediário entre o ser pensante, o espírito imortal, e o corpo físico, composto de carne, osso, sangue, nervos, cartilagem, unha, cabelo, aquela coisa toda. Então, nas questões 93 a 95 de O Livro dos Espíritos, Kardec fala do perispírito. E ele diz, o perispírito é o envoltório do espírito. Muita gente faz confusão. As pessoas que não têm familiaridade com o estudo espírita, muitas vezes elas fazem confusão entre o perispírito e o corpo físico. O perispírito é uma coisa, o corpo físico é outra. Nós até trouxemos aqui, meus irmãos, a caneta Bic. Nós aprendemos o perispírito, quando fizemos os nossos cursos de doutrina, com o exemplo da caneta Bic. É como se nós tivéssemos essa caneta, olha, o envoltório, esse envoltório exterior aqui, de plástico, seria o corpo físico. Quando a gente tira a carga da caneta fora, a tinta seria o espírito e esse conduto aqui que acondiciona a tinta seria o perispírito. Então, o espírito, a tinta, esse envoltório plástico mais fininho é o perispírito e esse envoltório grosseiro é o corpo físico. Quando o espírito desencarna, o que acontece? O envoltório grosseiro vai para o laboratório da natureza, indo para o cemitério ou para a cremação, e o espírito, que é esta tinta, junto com o perispírito, com esta carga, vai para o plano espiritual. É como se nós tivéssemos, por exemplo, numa laranja. Kardec dá o exemplo do fruto. Na laranja, por exemplo, a sementinha da laranja seria o espírito. A parte carnosa, a parte polpuda, suculenta, seria o perispírito que envolve o espírito. E a casca da laranja seria o corpo físico. Então, São Luís, ele explica para nós que o perispírito também se desmaterializa. À medida que o espírito vai se aperfeiçoando, à medida que o espírito vai crescendo em intelecto e em virtudes morais, e vai conseguindo a carga de evolução que os mundos inferiores comportam, ele conquista o direito de encarnar-se em mundos superiores. E a natureza do corpo físico que ele vai usar está em relação com a natureza do mundo que ele vai habitar. Da mesma forma que o perispírito, que é constituído do fluido universal de cada globo. Então, quando o espírito deixa a terra e passa para um mundo regenerado, para um mundo superior, ele troca de perispírito. Ele troca de perispírito da mesma forma como nós trocamos de roupa. E nos mundos superiores, meus irmãos, é claro, é tudo mais fácil. O mundo de provas e expiações é o mais difícil que tem. Esse mundo no qual nós estamos encarnados é o mais difícil. Porque no mundo primitivo as coisas são mais fáceis. Tudo está por fazer. O espírito precisa ainda aprender tudo. É um mundo destinado às primeiras encarnações do espírito, onde ele vai percorrendo aquele mundo, segurando na mão de Deus, nós diríamos, numa expressão figurada, porque ele não tem condições ainda de desenvolver o seu livre-arbítrio. No mundo de provas e expiações, existe muita angústia, muita dor, muita violência, muita enfermidade,
muitos achaques, muitos atritos, muitas angústias. Então este mundo é o mais difícil que existe, porque nos mundos regenerados, onde predomina o bem, nos mundos felizes, onde o bem reina sem mancha, e nos mundos divinos, as coisas são bem mais fáceis, porque se processam em termos de amor, de trabalho, de estudo e de fraternidade entre as pessoas, entre os habitantes. Mas no mundo de provas e expiações, a coisa é bem mais difícil. Então São Luís nos diz que nesses mundos mais adiantados do que a Terra, os espíritos, eles não ficam ali restritos a este mundo, porque a condição vibratória que eles têm, ocupando um corpo físico menos grosseiro e o perispírito mais purificado, esses espíritos têm a capacidade de se deslocar com uma rapidez inimaginável, inclusive viajando de um mundo para o outro, se locomovendo para realizar tarefas, excursões de caridade, onde através dessas excursões, dessas caravanas, eles podem despertar a consciência de milhares e milhares de criaturas, de filhos de Deus que se encontram na retaguarda. Então, por aí nós vemos, meus irmãos, que através das lutas, através dos esforços, nós vamos galgando essas estações superiores, essas estações de trabalho, onde não só nós temos a oportunidade de retemperar as nossas forças, como também temos a chance de trabalhar para a obra de Deus, de executar os desígnios do Criador, contribuindo assim para os propósitos de edificação, de crescimento espiritual e de despertamento das consciências. Então a encarnação acaba se transformando, meus irmãos, num presente de Deus, que nos é dado tantas vezes quantas forem necessárias, sem ter limites propriamente traçados. E é desta forma, meus irmãos, que os espíritos vão contribuindo para a obra de Deus, vão desenvolvendo a sua inteligência, vão aprimorando o seu raciocínio, vão enobrecendo os seus sentimentos, de forma que, nos caminhos da vida, novos elementos vão se formando, novas estradas vão se abrindo, novas visões de vida vão se descortinando para os caminhos humanos, de maneira que o progresso se faz. E isso não é uma maravilha, meus irmãos? Isto não é uma gostosura? Isto não é uma alegria? E não está conforme à justiça de Deus? Então nós não podemos considerar, meus irmãos, jamais a encarnação como um castigo, muito pelo contrário, mas sim como um presente, como uma oportunidade que nós temos para crescer, como uma concessão de Deus para que seus filhos possam evoluir, aumentar a sua capacidade de amar, ampliar o leque das suas opções de vida, encontrando oportunidades para crescer, descobrindo ensejos de fazer o bem, de auxiliar, despertando a si próprios, descobrindo potencialidades e encontrando ensejo de despertar a consciência das criaturas. Então, meus irmãos, com o decorrer das reencarnações, o que acontece? O espírito se aperfeiçoa, o espírito se redime, os corpos vão se aperfeiçoando também, o perispírito vai se eterizando,
vai se purificando e a evolução vai se fazendo. Assim como há a evolução dos mundos, das moradas da casa do Pai, também existe a evolução dos habitantes dessas moradas, que são os espíritos em luta, os filhos de Deus. Então, por aí a gente vê, meus irmãos, que esta mensagem de São Luís também nos remete ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos a dinâmica da evolução dos mundos e o Espírito de Santo Agostinho também explicando este processo evolutivo. Isso para mostrar, meus irmãos, que todas as lições do Evangelho segundo o Espiritismo estão perfeitamente entrelaçadas. Cada capítulo interage com o outro. Um capítulo é consequência do outro. Daí nós vemos o acerto de Kardec ao organizar essa obra com tanto carinho, com tanta dedicação e com tanta meticulosidade. A meticulosidade do professor e do pedagogo. Então, nesta questão dos limites da encarnação, deixando bem claro que a encarnação não tem limites, São Luís nos apresenta o espetáculo do processo evolutivo, a beleza do espírito galgando degraus de evolução, ascendendo nas suas lutas, aprimorando o seu raciocínio, aperfeiçoando os seus sentimentos e se purificando, tomando corpos menos grosseiros, fazendo com que a evolução aconteça e, consequentemente, o perispírito também se aperfeiçoando na escala dos mundos. Tudo converge, meus irmãos, para a evolução infinita dos filhos de Deus. E nascer de novo, meus irmãos, como disse Jesus tão bem para o senador da Judéia, Nicodemos, aquele doutor da lei que procurou o mestre na calada da noite. Mestre, sabemos que tu operas os milagres e que tu és verdadeiramente o mestre, porque ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Mas dize-me uma coisa: como se processa o processo evolutivo? Foi o que Nicodemos perguntou para Jesus. E ele disse: na verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Numa alusão clara à realidade do processo da reencarnação. É claro que nós sabemos que também existe o nascer de novo, que pode acontecer já, que pode acontecer neste momento. A partir desse instante, nós podemos ser novas criaturas. A partir desse instante, nós podemos nos transformar em criaturas mais otimistas, em criaturas mais dinâmicas, mais alegres, mais perdoadoras. Existe também este lado da questão. Mas Jesus quis deixar bem claro para Nicodemos a realidade da reencarnação, fundamentando a necessidade de reencarnarmos várias vezes no mesmo mundo para o acerto de débitos, para com aqueles espíritos com os quais nós temos uma gama maior de pendências e de compromissos. E muita gente pensa que a reencarnação é um castigo, que somente os espíritos culpados é que se submetem à encarnação. Foi o que perguntou Kardec a São Luís, na segunda pergunta do nosso estudo de hoje, quando pergunta-se a São Luís o seguinte: a encarnação é um castigo? Somente os espíritos culpados é que estão sujeitos à encarnação?
E São Luís responde para Kardec: de forma nenhuma. A encarnação jamais será um castigo. A encarnação, antes de tudo, é uma necessidade. O espírito precisa da encarnação para que ele possa, com o auxílio de um corpo físico, cumprir as tarefas que lhe foram confiadas por Deus e que fazem parte do seu projeto reencarnatório. Portanto, o trabalho que o espírito é convidado a fazer quando ele encarna no mundo, lhe desenvolve as forças da inteligência. Portanto, o espírito tem condição de desenvolver a sua inteligência, de trabalhar durante o seu processo reencarnatório. E isso é fundamental, meus irmãos. A encarnação é uma concessão divina, é uma outorga que Deus nos dá, um presente para que nós possamos aprender a desenvolver o livre-arbítrio. Nas primeiras encarnações que nós fazemos, meus irmãos, nós recebemos as primeiras provas que nós vamos ter para exercitar o livre-arbítrio. Como primeira prova para o uso do livre-arbítrio que nos é dado por Deus. Então, aqueles que procuram executar as suas tarefas com zelo, que procuram dispor da sua liberdade para trabalhar, para amar, para auxiliar as criaturas, esses espíritos que utilizam o seu livre-arbítrio de uma forma voltada para o bem, no exercício da fraternidade, do amor, essas criaturas vão galgando mais rápido os degraus da iniciação espiritual. Enquanto que para aqueles outros que persistem na maldade, utilizando-se da sua liberdade para fins infelizes, essas criaturas retardam o seu progresso, aumentando a necessidade de reencarnarem para poderem se libertar das imperfeições. E quando essas criaturas persistem no lado negativo, quando esses irmãos que não aprenderam a usar o livre-arbítrio para o bem, persistem em caminhos infelizes, fazendo opções negativas nas estradas da vida, esses irmãos prolongam indefinidamente a necessidade de se encarnarem. E neste caso, sim, a reencarnação vai se transformar num castigo, mas não num castigo imposto por Deus, mas num castigo que a própria criaturinha se impõe, porque ela perde oportunidades de crescer. E vai chegar um dia, meus irmãos, que essa criatura vai ter o clique na consciência e o clique no coração. E vai despertar para a necessidade de evoluir. E então vai se arrepender do tempo que perdeu e vai se submeter a provas longas, a encarnações dolorosas, que vão trazer para ela o fogo das provas acerbas, mas esse fogo é o fogo da purificação moral. É como se fosse o batismo do Espírito Santo que a Igreja Católica coloca. O batismo pelo fogo e o batismo pelo Espírito Santo, ou seja, a conscientização das grandes verdades espirituais através das provações da vida. Nós vamos fazer um exemplo aqui, meus irmãos, que Kardec faz para colocar em termos bem claros o nosso raciocínio. Imaginemos aqui na Terra, meus irmãos, a caminhada estudantil. Um aluno que vai estudar nas escolas terrenas
para que ele possa fazer os seus cursos superiores, chegando a mestrado, doutorado, graduação, ele tem de percorrer uma série de classes, uma série de estágios, passando pelo primário, que hoje não é mais primário, é ensino fundamental, as 4 séries do antigo primário e as 4 séries do ensino ginasial, que era do nosso tempo, isso há muitos anos atrás, hoje viraram 9 séries de ensino fundamental. Depois do ensino fundamental, tem mais 3 séries do ensino médio, depois o afunilamento do vestibular, o ingresso nas faculdades, a diplomação na graduação e depois o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. O estudante que chegou no pós-doutorado, meus irmãos, que tem todos esses títulos acadêmicos, para que ele chegasse no pós-doutorado, ele precisou passar pelo ensino fundamental, precisou aprender a ler, precisou aprender a escrever. E todas essas séries pelas quais ele passou foram um meio para que ele pudesse atingir o fim. As séries, o estudo em si, não foi um castigo, foi uma necessidade. Por mais que ele se privasse de fins de semana, por mais que ele tivesse de investir o seu tempo no estudo, no aprendizado, renunciando muitas vezes a divertimentos, o estudo não era um castigo. O estudo era um meio, era uma forma de se atingir um objetivo. Agora, o aluno que é negligente, meus irmãos, o aluno que deixa a preguiça tomar conta dele e que não se empenha no estudo, o que acontece? Ele vai repetindo várias séries. E a repetência, a necessidade de ter de passar tudo de novo pelas mesmas séries já anteriormente estudadas, isso, na verdade, é para ele como se fosse um castigo. Mas um castigo que ele mesmo se impôs. Um castigo que ele fez por merecer, por causa da sua preguiça, por causa da sua falta de empenho. Esse é um relógio que nós temos aqui em casa, que fez o pano de fundo do término da nossa palestra. Um espírito de um selvagem, para ele, meus irmãos, o espírito de um selvagem encontra-se ainda nas etapas iniciais de sua caminhada. A encarnação para ele é um meio de desenvolver a inteligência. Mas um espírito que já tem um senso moral mais elevado, que já tem uma compreensão mais adiantada da coisa, um espírito que já raciocina em termos de reencarnação, quando esse espírito tem de recomeçar uma encarnação com provas doloridas e angustiosas, sendo que anteriormente esse espírito já poderia ter cumprido essa etapa, mas não aproveitou a oportunidade, para esse espírito que já tem consciência da vida, essa necessidade de recomeço, para ele é um castigo, porque ele se sente culpado, ele se sente infeliz, então ele vê a necessidade de recomeçar. Ele pede a reencarnação e Deus dá, Deus concede. Porque a reencarnação, meus irmãos, ela se funda na justiça de Deus, na misericórdia de Deus. Kardec, no Livro dos Espíritos, é muito claro: um bom pai jamais fecha a porta do arrependimento para os seus filhos. A reencarnação é uma oportunidade gloriosa de crescer, de iluminar-se, de exercitar a inteligência, de resgatar débitos do passado e de se promover, de se integrar, de se sentir cidadão cósmico,
cidadão da vida, a serviço da glorificação, a serviço do amor. Como diz o salmista, em tudo glorificai a Deus, em tudo dai glórias a Deus, porque o Senhor ama a justiça e o direito. E a reencarnação é a prova mais autêntica do senso de amor, do senso de equidade, do senso de misericórdia, da justiça de Deus. Proporcionando, meus irmãos, através das provas, através das expiações. As provas são instrumentos pelos quais Deus mede a nossa fé. São maneiras de testar a nossa fé, enquanto que a expiação dos nossos erros é o sofrer as consequências daquilo que nós fizemos de errado no passado. Esta é a diferença. Mas sem a reencarnação, isso não aconteceria. Existe uma teóloga inglesa muito importante chamada Annie Besant. Na verdade, Annie Besant é uma teosofista, desculpe. Ela é uma estudiosa, já desencarnada, uma estudiosa de teosofia. E ela diz nos seus livros, a ausência da reencarnação das religiões modernas afastou do homem a ideia de Deus e o tornou um ser endurecido e descrente. E é uma grande verdade, meus irmãos. Porque é através da reencarnação que a criatura que tem consciência da sua inferioridade, ela encontra uma esperança muito consoladora. A certeza do futuro, a certeza de que está no caminho certo, a certeza de que não está abandonada pelo Pai, é adquirida através da grande verdade da reencarnação. Aquilo que falta para a criatura evoluir, ela vai adquirindo ao longo das reencarnações. Imagine um profissional, meus irmãos, que chega no fim de sua carreira e se aposenta. E no fim desta carreira, esse profissional se lamenta da experiência que ele teve nos últimos anos de vida profissional e que agora não pode usar mais. Com certeza, meus irmãos, essa experiência, talvez esse profissional não use mais nesta vida, mas numa próxima vida, com toda certeza, ele utilizará. E Deus, meus irmãos, nada faz de inútil. Nós não reencarnamos na Terra uma vez só. Nós passamos várias vezes em vários globos da criação. As nossas reencarnações não são únicas em cada um dos globos da Terra. Isso somente aconteceria, nós reencarnaríamos uma única vez na Terra se nós estivéssemos todos no mesmo nível moral e intelectual. E isso não se verifica no presente estágio, porque há muitas diferenças evolutivas entre as criaturas, desde os espíritos de homens selvagens até os espíritos de homens mais civilizados. E isso é necessário, meus irmãos. Nós passamos várias vezes por aqui para que nós possamos encarnar com os mesmos espíritos com os quais nós temos compromisso do passado, para transformar querelas em amizades, para ressarcir débitos do passado. Tudo que Deus faz tem uma finalidade. Qual a finalidade dessas encarnações tão curtas de crianças que morrem em tenra idade, que nem sofreram aqui na Terra, nem experimentaram nada, encarnam-se e desencarnam num tempo tão curto, trazendo tanta dor para o coração dos pais? Meus irmãos, na lei de Deus, nada é inútil. Muitas vezes um espírito que desencarna prematuramente é porque esta encarnação tão curta era um término de prova, era um complemento de encarnação anterior.
era um arremate de tarefas iniciadas anteriormente. É como a moldura que precisava ser colocada num quadro que já havia sido pintado anteriormente. Faltava só a moldura. Esta última encarnação foi a moldura. Nada é inútil na lei de Deus. E com a reencarnação, Deus dá uma base espiritual, um laço sagrado, um valor espiritual, um valor sagrado para os laços de família, mostrando que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. E através da reencarnação é que se fundamentam os laços de solidariedade, de liberdade, de igualdade e de fraternidade entre as pessoas, mostrando que passado, presente e futuro são solidários e que tudo se encadeia na lei de Deus, na lei da natureza. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos continuar de coração ligado a Ele, de coração unido ao Pai, vibrando muito amor, mantendo acesa a chama do otimismo, para sermos células vivas, irradiando amor, objetivando a melhora da atmosfera psíquica do nosso planeta e a minimização dos efeitos deletérios desta pandemia, que é uma ocorrência natural que acontece de tempos em tempos, para que as coisas possam se assentar e para que as criaturas se conscientizem da grande verdade das leis da vida, das leis de Deus. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos, depois desta primeira parte dos nossos trabalhos, vamos fortalecer os nossos corações na união fraterna, irradiando os nossos melhores recursos de solidariedade, de bem-querença, de fraternidade e de muito amor. Vamos envolver este planeta Terra, este lar querido, essa mãe maravilhosa, que vive neste momento o flagelo pandêmico. Vamos abraçar este planeta vibratoriamente, meus irmãos. Seus mares, seus rios, suas árvores, suas florestas. E vamos envolver este planeta em muito amor, meus irmãos. Porque somente através do amor é que poderemos dar a nossa cota de contribuição, envolvendo neste amor todos os pacientes que estão internados, aqueles que estão passando por grandes dificuldades para conseguir uma internação, aqueles que se encontram em UTIs e aqueles que estão desencarnando, para que possam encontrar no plano espiritual a recepção e o encaminhamento necessários para que prossigam na escalada da vida além da vida. Vamos envolver com muito amor, meus irmãos, os familiares queridos que pranteiam os seus amores, que desencarnaram em função desta pandemia e que muitas vezes foram privados de uma despedida condigna face ao autocontágio e à virulência intensa deste agente da pandemia. Que esses familiares que aqui ficaram possam buscar em Jesus e em Maria, no Evangelho libertador e nas lições espíritas, o consolo de que necessitam. E envolvemos numa onda de amor, numa vibração muito amorosa, todas as equipes de saúde, médicos, paramédicos, grupos multidisciplinares que estão nas linhas de frente,
acolhendo e atendendo as criaturas que necessitam. Que esses profissionais possam, através da força do amor, desenvolver os seus deveres com muito carinho. Todos os faxineiros, cozinheiros, equipes que trabalham em hospitais, em clínicas. E se porventura qualquer um de nós tiver um familiar, um ente querido, que desencarnou em virtude desta condição, que esse ente querido seja fluidificado e envolvido de uma forma toda especial. Mantenhamos acesa a chama do otimismo. Vitalizemos a fé, meus irmãos, porque este momento pandêmico faz parte do projeto reencarnatório de cada um de nós. E nós estamos sendo provados na fé, provados na capacidade de amar, provados no nosso trabalho espiritual e provados na firmeza do testemunho libertador através do Espiritismo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas na medida exata e justa, com que vamos aprendendo a perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal e da perturbação, porque sois o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus,